O Brasil, um gigante tropical, deitado em seu berço de riquezas naturais, observava o mundo arder. Longe, além dos oceanos azuis e das florestas densas, o fogo da discórdia global lambia fronteiras, consumia esperanças e reescrevia mapas. Aqui, parecia seguro, um paraíso intocado, embalado pela ilusão de sua própria vastidão. Mas a verdade, sussurrada pelos ventos e decifrada por mentes aguçadas, era que nenhuma muralha de distância poderia conter a fumaça tóxica de um conflito planetário. A tempestade se anunciava, e seu eco distante já começava a vibrar nas fundações da nação. No epicentro dessa percepção aguçada estava Ana, uma economista brilhante, com olhos que refletiam a urgência de seus pensamentos e um idealismo inabalável. Ela sentia o peso do futuro sobre seus ombros. Seus dias eram passados entre gráficos complexos e relatórios densos, buscando padrões, prevendo catástrofes. A guerra, para ela, não era apenas um conflito geopolítico, mas uma equação de variáveis que ameaçava desestabilizar o país que amava. Sua motivação era visceral: proteger o Brasil, usar seu conhecimento para antecipar a maré e erguer diques antes que a inundação se tornasse inevitável. Ela era a voz da razão, frequentemente ignorada, mas incansavelmente persistente. No entanto, a negação era um véu pesado sobre a capital. Nos corredores do poder, e até mesmo nas conversas de mesa de bar, a ideia de que o Brasil estaria isolado dos efeitos da guerra predominava. Estamos longe. Não é problema nosso. O Brasil é autossuficiente. Eram frases comuns, proferidas com uma confiança quase cega. Ana se sentia como Cassandra, uma profetisa condenada a ser desacreditada. Sua frustração era palpável. O isolamento de suas preocupações a corroía. Seus avisos, meticulosamente embasados em dados e projeções, eram recebidos com sorrisos condescendentes ou, pior, com total indiferença. Mas os primeiros sinais, como tremores sutis, antes de um terremoto, começaram a surgir. Um aumento quase imperceptível nos preços das commodities em bolsas internacionais. Um ligeiro soluço na curva da Bolsa de Valores brasileira. Algumas flutuações inexplicáveis no câmbio. Pequenos indícios para a maioria. Mas para Ana, eram os primeiros acordes de uma sinfonia de desastre. Ela despendia noites em claro, tentando decifrar a cacofonia de dados, buscando a melodia ameaçadora que ninguém mais parecia ouvir. Do outro lado do espectro estava o oligarca, um homem de influência imensa, com vastos interesses em agronegócio, exportação e mineração. Ele via a guerra não como uma ameaça, mas como uma oportunidade de lucro. Seus olhos, acostumados a enxergar apenas cifrões, brilhavam com a perspectiva de mercados aquecidos pela demanda de guerra. Ele desdenhava as preocupações de Ana, vendo-a como uma idealista ingênua. Para ele, a economia era um jogo de xadrez, onde o único objetivo era o cheque-mate financeiro, e a guerra, um peão a ser movido para garantir seus próprios ganhos. Sua miopia era tão vasta quanto sua fortuna. Ana tentou. Ela preparou relatórios, solicitou reuniões, buscou audiências com figuras de poder. Mas suas projeções, que pintavam um cenário de escassez e inflação, eram minimizadas, talvez até ridicularizadas. A confiança que ela depositava na racionalidade dos líderes era atraída pela complacência e pelo interesse próprio. Suas palavras eram lançadas ao vento, perdidas no labirinto da burocracia e da vaidade. A parte termina com a notícia de um evento global que, embora pareça distante, tem uma conexão sutil e ameaçadora com a economia brasileira. Um embargo inesperado a uma nação produtora de fertilizantes, um componente vital para o agronegócio do Brasil, ecoa nas manchetes.
Ana sente um calafrio na espinha, um pressentimento sombrio de que o gigante adormecido está prestes a acordar para uma realidade brutal. O cerco se fechava, silenciosamente, e o mundo estava prestes a descobrir que a distância era apenas uma miragem. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A realidade, antes um sussurro distante, agora rugia. Os impactos que Ana previra com tanta clareza e que foram tão veementemente ignorados tornaram-se inegáveis. A inflação, como uma besta faminta, devorava o poder de compra da população, com os preços dos alimentos e combustíveis disparando a níveis alarmantes. Os custos de produção, impulsionados pela escassez de insumos importados e o aumento do frete marítimo, sufocavam indústrias e agricultores. A cadeia de suprimentos global, antes uma teia invisível de eficiência, agora exibia rachaduras profundas, com navios parados em portos distantes e prateleiras vazias em supermercados. A população brasileira, antes complacente em sua bolha de falso isolamento, sentia os efeitos diretamente na ponta do lápis, na mesa de jantar, na bomba de gasolina. Ana, com olheiras profundas e uma determinação férrea, trabalhava incansavelmente. Seu pequeno apartamento transformara-se em um quartel-general de análise de dados, com telas brilhando na escuridão da noite. Cada gráfico, cada relatório, cada projeção que um dia fora motivo de frustração por ser ignorado, agora era uma prova dolorosa de sua acuidade. Ela sentia o peso da responsabilidade esmagar seus ombros, a angústia de ver suas previsões se concretizarem, transformando-se em um combustível ardente. Sua motivação não era mais apenas alertar, mas redimir-se, provar que estava certa e, acima de tudo, ajudar o país a navegar por aquela tempestade perfeita. Ela buscava soluções, revisava modelos econômicos, tentava prever o próximo golpe para que pudesse preparar alguma defesa. Enquanto isso, o oligarca, antes tão seguro em sua torre de marfim, começava a sentir o chão tremer sob seus pés. Seus vastos negócios em agronegócio e exportação, que ele acreditava serem imunes, agora sofriam golpes pesados. Embarques atrasados, contratos cancelados, custos operacionais exorbitantes. A oportunidade de lucro que ele vira na guerra transformara-se em um pesadelo de perdas. Ele se viu forçado a reavaliar sua posição, a reajustar suas estratégias, mas ainda assim, sua mente buscava soluções que beneficiassem a si mesmo, talvez à custa de outros. Um último resquício de sua miopia. Ele personificava a luta interna entre o interesse próprio arraigado e a necessidade premente do bem comum, que começava a bater à sua porta. A sociedade brasileira, antes unida na negação, agora se polarizava. Protestos eclodiam nas grandes cidades, com manifestantes exigindo ações do governo contra a carestia. Discussões acaloradas sobre as causas e soluções da crise dominavam as redes sociais e as mesas de bar, com acusações e teorias se espalhando como fogo. Ana enfrentava a desconfiança de alguns, que a viam como uma alarmista que só agora ganhava palco, e a esperança de outros, que a enxergavam como a única voz lúcida em meio ao caos. Em meio a essa turbulência nacional, a crise invadiu o santuário de Ana, sua família. Sua irmã, uma pequena empresária, viu seu negócio de confecções desabar com o aumento dos custos de matéria-prima e a queda do poder de compra dos consumidores. Seu sobrinho, um estudante universitário, considerava trancar a faculdade para procurar emprego e ajudar em casa. A luta de Ana, antes teórica e profissional, ganhava uma dimensão dolorosamente pessoal, intensificando sua urgência. Ela via o rosto da crise nos olhos de seus entes queridos. O mercado global
Antes um aliado, que o oligarca manipulava com maestria, agora se voltava contra ele com uma fúria implacável. Os embargos, as restrições comerciais e o aumento do protecionismo global expunham a fragilidade de suas estratégias baseadas em um mundo interconectado e previsível. Ele começava a sentir a vingança das forças econômicas que havia subestimado. Cada golpe financeiro, um lembrete amargo de sua arrogância. A parte termina com um ultimato silencioso, mas ensurdecedor. Um relatório alarmante, vindo do Ministério da Agricultura, revela que as reservas de fertilizantes, cruciais para a próxima safra, que alimentaria o país, estavam perigosamente baixas, com a iminência de uma escassez catastrófica. O cerco se fechava, exigindo uma ação imediata e drástica. A crise iminente forçaria Ana e o oligarca a um confronto direto, ou, contra todas as expectativas, a uma aliança improvável para evitar o colapso total. O futuro do Brasil dependia de uma decisão a ser tomada nas próximas horas. O país estava à beira do colapso, à sombra da fome e da instabilidade pairando sobre cada lar. Ana, com a voz embargada pela urgência, mas firme em sua convicção, apresentou seu plano. Era audacioso, exigiria sacrifícios de todos os setores da sociedade, mas prometia estabilidade e, mais importante, a próxima safra. Sua proposta envolvia uma reestruturação da cadeia de suprimentos interna, incentivos fiscais para a produção local de insumos e uma diplomacia agressiva para garantir acordos comerciais emergenciais. Ela sabia que era um tiro no escuro, mas era o único caminho. O oligarca, pálido e com os olhos marejados de uma mistura de raiva e desespero, observava Ana. Seus impérios, antes inabaláveis, desmoronavam à sua volta. Perdeu fortunas, prestígio e, pela primeira vez em sua vida, a sensação de controle. A arrogância que o definia havia sido substituída por uma humildade forçada. Ele tinha duas opções: assistir à ruína completa de seus negócios e do país, ou engolir seu orgulho e apoiar a mulher que ele tanto desdenhara. Paradoxalmente, o plano de Ana, que ele tanto ignorara, era a única tábua de salvação para seus negócios restantes. A ganância, antes seu motor, agora cedia lugar a um instinto de sobrevivência mais primitivo. Em um momento de silêncio denso, que parecia durar uma eternidade, ele fez sua escolha. Um aceno de cabeça, quase imperceptível, selou o destino de milhões. A redenção do oligarca começava ali, não como um ato de altruísmo puro, mas como uma convergência de interesses. Salvar a si mesmo, salvando o país. Ele usaria sua vasta influência, seus contatos e seus recursos restantes para apoiar Ana, para mobilizar o agronegócio, para convencer os céticos e para garantir que as medidas necessárias fossem implementadas. Era um caminho tortuoso, mas era o seu caminho para uma nova forma de propósito. A união entre a inteligência afiada de Ana e o poder de execução do oligarca, antes impensável, começou a mostrar resultados. O amor pela nação, ou talvez a percepção de que a sobrevivência de seus próprios interesses estava intrinsecamente ligada à sobrevivência do Brasil, foi o catalisador. Ana, com sua mente brilhante, traçava as estratégias, e o oligarca, com sua rede de contatos e sua capacidade de mobilização, abria as portas. As fábricas de fertilizantes nacionais, antes negligenciadas, recebiam investimentos emergenciais. Acordos comerciais, antes paralisados pela burocracia, eram acelerados. A recuperação, no entanto, não era instantânea. O Brasil não se reergueria da noite para o dia. Havia desafios diários, resistências de setores que se recusavam a abrir mão de seus privilégios, e a persistente sombra da instabilidade global. Mas a base
para a superação havia sido lançada. O povo brasileiro, inicialmente dividido pela polarização e pelo desespero, encontrava um senso de propósito comum na reconstrução. Notícias de comunidades rurais se organizando para otimizar o uso de insumos, de indústrias adaptando-se para produzir o que antes era importado, enchiam os noticiários. A resiliência inata da nação começava a brilhar. Ana, antes uma voz solitária no deserto, agora era reconhecida como a heroína que guiara o país através da tempestade. Ela trabalhava incansavelmente, seus dias e noites dedicados a reerguer o Brasil, a garantir que as lições da crise não fossem esquecidas. O oligarca, embora sua reputação estivesse maculada pelas ações passadas, encontrava um novo propósito em contribuir para a recuperação. Sua contribuição, antes motivada pelo egoísmo, agora tinha um sabor agridoce de serviço. Ele aprendera que o verdadeiro poder não residia apenas na acumulação de riqueza, mas na capacidade de usar essa riqueza para o bem maior. O Brasil emergiu da crise, mais forte e resiliente. As feridas eram profundas, mas a nação havia aprendido lições valiosas sobre a interdependência global, a importância da soberania alimentar e a necessidade de unidade em tempos de adversidade. A ameaça da guerra global ainda existia, mas o país estava agora melhor preparado, com cadeias de suprimentos mais robustas, uma economia mais diversificada e uma população mais consciente. A narrativa se encerra com um amanhecer de esperança, mostrando que, mesmo diante da mais sombria adversidade global, a superação é possível com liderança visionária e a inesperada colaboração entre aqueles que, em outros tempos, se consideravam inimigos. O gigante tropical havia despertado, não para o caos, mas para a reconstrução.